recebemos com muito prazer o doutor Arnaldo Borges, que é um dos destaques da advocacia pernambucana. Qual é a sua especialidade, doutor Arnaldo? Boa noite a todos. Minha especialidade é em direito empresarial. Na verdade, eu fiz já várias pós-graduações em mestrado no exterior em direito empresarial, com foco em direito societário. Atuo no meu ramo de atuação mais para ajudar os empresários a constituírem seus empreendimentos, suas empresas, fazerem suas relações com fornecedores, com seus clientes. Então, nós trabalhamos muito na questão da governança corporativa, ou seja, a forma como a empresa ela é gerida, como seus líderes atuam dentro da empresa, como eles fazem a construção da sociedade e como ela se relaciona com o seu mercado especificamente. Mas o senhor também é especialista em direito autoral, porque quando eu tenho problemas, quem resolve é o senhor. Também atuo um pouco na parte de direito autoral. Eu gosto muito da parte de direito autoral, é quase como um hobby, porque eu gosto muito de arte. Então, eu coleciono um pouco de arte, leio muito arte, penso mais na frente talvez me dedicar ao direito e à arte, especificamente como nicho de mercado, para me dar um certo prazer. E a gente no escritório também desenvolve um pouco essa parte de direito autoral na defesa dos nossos clientes, seja assessorando no procedimento pré-judicial e extrajudicial, elaborando os contratos, dando as dicas do que pode ser feito, do que não deve ser feito, e também na parte contenciosa, resolvendo algum problema judicial que surja. Agora, nessa área de direito autoral, a rede social mudou radicalmente, né? Muito, porque a tendência... Não, a rede social não é empresa, não tem CNPJ nem nada. Né? Exato, mas a gente termina tendo responsável por aquela mídia social, e é ele que vai responder no caso de qualquer violação ou infração do direito autoral. E essas pessoas que trabalham com mídia social muitas vezes desconhecem a legislação específica e acham que simplesmente podem replicar sem dar o crédito de uma foto, de uma imagem ou de um texto. Simplesmente replicam aquela mensagem, aquela notícia e não dão crédito de quem foi o editor, quem foi o autor, quem foi o jornalista ou quem foi o fotógrafo. E esse uso indevido a lei considera muito grave, passivo de punição direta. Então, é preciso ter muito cuidado quando for aproveitar a matéria de alguém, sempre citar a fonte, ou adaptar a notícia, parafrasear a notícia com uma linguagem própria, pessoal, sua, para que você não infrinja nenhum direito autoral de terceiros. Agora, muita confusão, doutor Arnaldo, é direito autoral de música, né? Agora mesmo teve um juiz que foi dizer que a música de Chico Buarque não era, e a música já foi gravada por 80 pessoas. Né? É a questão, eu acho que, salvo engano, esse processo foi muito comentado na mídia, foi a questão da prova, de quem seria a autoria. Então, a juíza disse que como não houve a comprovação da autoria, apesar de ser um fato, na minha concepção, público e notório, todos conhecem a autoria da música, ela indeferiu o processo, a petição inicial, dizendo que não haveria essa prova. E a grande questão que se coloca hoje é até qual o limite dessa liberdade de expressão, do uso dessa paródia, essa coisa mais cômica, ou do aproveitamento, em especial na política, o aproveitamento de uma música determinada, criada num certo contexto, por um artista que não possui o mesmo viés, não possui a mesma ideologia político-partidária de quem se utiliza a música. Então, cria esse conflito e, muitas vezes, também, nesse momento de utilização da música ou da paródia, as pessoas esquecem de pedir autorização ao artista. Olha, na sua área, doutor Arnaldo, o senhor é obrigado a estudar muito, que as leis mudam toda hora? Muito. Eu acho que, como advogado, enfim, na área do direito em geral, a principal obrigação é a atualização. Então, o estudo é constante. Não apenas um estudo de uma pós-graduação, um curso de extensão, mestrado, enfim, algo mais estritamente acadêmico. Mas a leitura constante de revistas especializadas, a aquisição constante de livros, sempre é preciso estudar. Tanto porque a produção legislativa no Brasil é muito extensa, ela é muito grande, pouco sistematizada ao longo dos tempos. Nós temos até experimentado uma sistematização melhor no ordenamento jurídico, mas são muitas leis, são muitas especificidades, são muitos códigos, são leis extravagantes. Então, a atualização ela requer um empenho do profissional basicamente diário,
são novas teses, os tribunais mudam de opinião, mudam suas decisões com uma certa constância, não se tem hoje no Brasil uma estabilidade da jurisprudência, turmas de um mesmo tribunal decidem casos parecidos de forma diferente, isso vai causar uma insegurança jurídica para quem trata do direito e também para quem precisa ter um mínimo grau de previsibilidade da sua conduta. Saber se eu fizer isso, qual será a consequência. E hoje nós temos uma dificuldade de ter essa previsibilidade. Porque, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, o Brasil não tem um Supremo, tem 11 Supremos, né? Cada ministro com sua opinião. Inclusive, recentemente agora, acho que semana passada, houve alteração no regimento interno do Supremo para que esse tipo de disfunção, de que cada ministro pudesse decidir isoladamente por uma medida liminar e não levar aquele processo a julgamento colegiado, e com isso demorava, cada ministro teria, assim, digamos, o poder de decidir como pensa, sem submeter ao crivo de seus pares a decisão, isso agora será contornado. Toda medida liminar, por exemplo, que houver no Supremo agora, ela será de imediato disponibilizada para referendo ou não do colegiado. Dessa forma, a gente vai conseguir ter um cenário mais homogêneo do que pensam realmente os 11 ministros ou do que pensa a Corte, ao invés de ter posicionamentos isolados e, por vezes, até conflitantes e díspares. E um prazo para o pedido de vista, né? Que tem prazo razoável. Tem ministros que passam um ano para ver, né? Isso. Deve ser complicado ele não conseguir um ano da vista. A grande questão do pedido de vista é que você não tenha prazo para devolver, um prazo assim peremptório, obrigatório para devolver aquele processo para que o julgamento fosse continuado. Com essa alteração agora no regimento supremo, eu acho que essa questão será resolvida. E por que o senhor foi fazer mestrado em Portugal? Por que está tanto brasileiro indo fazer mestrado em Portugal? Lá é melhor do que aqui, Eu acho que em Portugal eles levam a ciência jurídica mais a sério. A ciência jurídica, primeiro, está na Europa, então ele tem a influência de vários países ali. Portugal sempre foi um grande centro jurídico, a Itália é um grande centro jurídico, a França e hoje em dia a Alemanha. Na minha área, pelo menos, do direito privado, direito civil, empresarial, comercial, societário, eu diria que os dois grandes centros mais importantes são a Alemanha e Portugal. Estados Unidos e Inglaterra também são muito bons, mas eles tratam do common law. É uma teoria do direito um pouco diferente, é um sistema jurídico diferente. E eu tinha um fascínio muito grande por alguns autores portugueses, que para mim são as referências hoje no âmbito europeu, e esses autores conseguem fazer trazer seu fluxo de ideias muito forte para o Brasil, e essas ideias chegam aqui um pouco defasadas ou um pouco deformadas. E existiam uns 3 ou 4 professores da Universidade de Lisboa com quem eu gostaria de trabalhar e ser aluno, e já li a obra deles há mais de 10 anos, e quando eu tive a oportunidade, eu teria um ano sabático do escritório e fui para Portugal ser aluno deles e fazer lá o mestrado. Porque a sua esposa é especialista em vinho português, foi por isso que você foi para lá, não foi? Na verdade, eu fui para estudar e ela foi para beber. Basicamente, enquanto eu fazia o estudo, as pesquisas, as aulas e tudo mais, ela que já trabalhava com vinhos há mais de 10, 15 anos, já foi professora da curso, enfim, já foi colunista e escreve muito sobre vinhos. Ela aproveitou para mergulhar mesmo na área dos vinhos portugueses. Aí para ela foi maravilhoso. Foram 2 anos maravilhosos, conhecendo muita gente do mercado português, produtores, vendedores, donos de restaurante, fazer vários encontros. E ela se tornou hoje uma grande referência, inclusive em Portugal. Os professores, os portugueses citam a Amanda como uma grande referência em vinho português. E o senhor era o cobaia dos vinhos que ela trazia, para dizer se era boa, né? Sempre fui cobaia. Inclusive, logo quando a gente começou a namorar, a se relacionar, ela era professora, eu acho, do Senac, e ela aplicava a prova em mim. A gente abria alguns vinhos em casa, 3, 4 vinhos em casa, e ela passava uma ficha que eu tinha que identificar o vinho, a cor, a uva, de onde era, e eu tinha que responder um questionário, e depois ela corrigia. Aí, com o tempo, eu disse, não precisa mais ser posto à prova toda hora. Eu prefiro só beber e acompanhar aqui, fazer essa harmonização. Sim, mas voltando ao grande número de brasileiros que vai fazer mestrado em Portugal, qual é a principal razão? É a qualidade do ensino em Portugal? A qualidade do ensino. A qualidade do ensino e o critério
da metodologia científica, como eles levam a sério a ciência, da parte metodológica, do nível de estudo, do direito comparado, da exigência de línguas, do conhecimento profundo. O que é direito comparado? Grosso modo, seria você estudar o seu ordenamento jurídico brasileiro e fazer, vir aquele instituto, como ele funciona no Brasil, identificar institutos em outros, o mesmo instituto, como esse instituto é tratado em outros ordenamentos jurídicos e fazer eventuais adaptações e trazê-lo para dentro do país pela lei ou não, ou refutá-lo ou adaptá-lo de alguma forma que ele encaixe perfeitamente dentro daquele seu ordenamento e não simplesmente importar uma ideia completamente desconexa, como acontece algumas vezes. Então, eu acho que a grande diferença de Portugal é que não é o critério de entrada na faculdade. Para entrar na faculdade é até mais fácil do que no Brasil. O grande diferencial é você conseguir sair com o título. Os professores são muito exigentes, as pesquisas são muito profundas, a carga de leitura é desumana, você precisa estudar muito, estar muito preparado e você tem que ler várias línguas. E se você não sabe, vai aprender para poder extrair o máximo de experiência, o máximo de conhecimento daquele momento. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Arnaldo Borges, advogado. Doutor Arnaldo Borges, o senhor está lançando esse livro da Corporate... É Corporate? É Corporate? Da Corporate Governance. É chique o nome, né? A governança familiar. Começa chique agora no final. O que é esse livro? Esse livro, na verdade, é a versão comercial da minha dissertação de mestrado, que foi apresentada na Universidade de Lisboa. E os professores gostaram muito do tema e sugeriram a publicação. E, por coincidência, antes de eu procurar uma editora, eu fui convidado pela editora Dialética para transformar a dissertação de mestrado, que foi a minha investigação de mais de 3 anos sobre o tema, transformar a dissertação em uma versão comercial do livro. Mas aborda principalmente o quê? O que é a governança familiar? A governança familiar, de forma direta, sua definição mais simples, seria a forma ou sistema pelo qual as empresas são geridas, administradas e escolhem os seus diretores, os seus líderes. E a gente vai ter, dentro desse universo, a gente vai ter vários tipos de sociedades, anônimas, as limitadas, e a gente traça algumas questões internas de um princípios de tratamento igualitário, transparência, acesso à informação. E desse sistema a gente cria regras de conduta, regras de decisão, poderes e alçadas do administrador para decidir como os sócios trabalham entre si, as suas diferenças, se é por um acordo de sócios, outro acordo parasocial. Nós criamos um sistema, para além do sistema próprio do contrato social, que possa traçar os grandes nortes, os grandes rumos da sociedade de forma a perenizá-la. Perenizar a atividade, perenizá-la no tempo e passar tanto a questão do patrimônio, da gestão e da família, que é meu tema específico, para outras gerações. Esse livro o senhor escreveu para quem? Para os alunos de direito ou para os seus colegas? Na verdade, é uma excelente pergunta. Na verdade, eu acho que eu escrevi, sendo bem sincero e um pouco egoísta, para mim. Eu acho que era um livro que eu gostaria de escrever para mim. Era aquilo que eu, durante toda a pesquisa, eu procurei identificar vários autores, várias obras, várias revistas, e eu senti uma falta de um livro com esta temática específica. Existem no mercado alguns livros ou revistas bem pontuais que tratam do tema. Eu tentei fazer, não é possível fazer isso, mas tratar de vários temas laterais, trazê-los para um único fio e abordar várias temáticas e trazer algo mais completo. Quando o senhor tem problema, vai consultar no seu livro. É uma vantagem, Eu faço isso ainda. Ainda faz isso, né? Faço. É. Depois de tanto estudo, ainda consulto meu próprio livro. E esse livro é atualizável? Sim. Esse livro foi lançado agora em 2021, mas já houve 2 atualizações, aquilo que você me perguntou no bloco anterior, essa profusão de leis no Brasil. Então, esse livro vai precisar, em breve, de uma atualização, especialmente no que diz respeito a
os quóruns de deliberação e a relação entre os sócios na sociedade limitada, porque uma lei bastante recente alterou os percentuais de votos nas deliberações societárias. Olha, o grande erro dos advogados no Brasil é a OAB. Em Portugal tem um órgão parecido com a OAB? Tem a Ordem dos Advogados, a OA, que também faz as mesmas funções, fiscaliza, orienta, tem um aspecto pedagógico, tem um aspecto do registro, e lá o presidente é chamado de bastonário. De que é um? Bastonário. É um nome horroroso, né? É um nome horrível. É um nome horrível. Mas existe a OAB. Vamos chamar o doutor também. Fernando agora disso aqui, né? Né? Alguns já chamam. Já chamam, Alguns já chamam. Alguns já chamam. Sim, mas funciona com essa mesma característica da nossa OAB? É muito próximo. Funciona muito próximo. Toda a parte de registro, de cursos, toda a parte deontológica, ou seja, a parte ética, a fiscalização profissional, o acompanhamento profissional, é algo muito semelhante com o que nós temos aqui na OAB do Brasil. Por que é, doutor Arnaldo, que o exame da OAB só aprova 20% dos inscritos? Excelente pergunta. É aquilo que nós falamos agora há pouco. Eu acho que o diferencial não é apenas... O grande problema não está somente na quantidade de universidades. O Brasil hoje possui mais universidades de direito do que o mundo inteiro somado. Não é só a quantidade de universidades, é a qualidade do ensino, a qualidade dos professores e uma forma que a gente trata o direito hoje como algo muito superficial, quando é um curso que é preciso muito estudo e dedicação e a gente não tem dado a devida atenção para fazer ciência, como, por exemplo, se faz em Portugal, se faz na Itália, se faz na Alemanha. Eu acho que as faculdades aqui estão produzindo, são muitas faculdades interessadas em ter um grande número de alunos, mas que não se preocupam, claro, sempre tem as exceções, mas a crítica geral é essa, não se preocupam em receber o aluno do começo da faculdade, encaminhá-lo até o final, proporcionar uma educação de qualidade, tanto prática quanto teórica. Porque também muita gente se forma em direito não para exercer a advocacia, mas passar em concurso, né? Muitos. Existem algumas faculdades, enfim, o Brasil em geral, ele tem, o funcionário público, ele tem uma segurança muito grande, ele tem uma estabilidade, ele tem a segurança, ele não tem a concorrência do mercado. E é uma profissão, né, o servidor público, assim, é necessário para o país. Acontece que muita gente, ao invés de entrar na faculdade para obter aquele conhecimento profissional, ele usa a faculdade quase como um preparatório para um concurso público. Não é a maioria dos profissionais, claro, mas muitos tentam fazer isso, porque o direito ainda é um curso que abre um leque de possibilidades muito grande. Você pode trabalhar em empresas, você pode fazer concurso, você pode advogar, te dá uma visão geral do mundo muito interessante, porque você estuda um pouco de economia, um pouco de filosofia, um pouco de sociologia, e o dia a dia, o direito está presente no dia a dia. É o cheque que você passa, o cartão de crédito que você passa, o contrato que você dá da sua compra e venda. Então, é um curso que tem uma cultura, não só geral, mas uma experiência prática muito dinâmica, e com isso amplia suas possibilidades de trabalho. Agora, sobretudo aqui no Nordeste, nós temos celeiros de formação de concursos, realmente. As pessoas gostam de fazer concurso, talvez pela estabilidade, pela segurança, enfim. Essas questões mais fáceis de identificar. Porque eu tenho uma opinião muito pessoal. Eu acho que o grande momento do advogado é o júri, né, não? Para quem... Sim, classicamente, todo mundo que pensa em direito... Eu fugi da área penal, eu nunca gostei da área penal. Eu gostava de ler, mas nunca pensei em trabalhar com penal. Mas quando se imagina o direito clássico, todo mundo remete para a figura do júri, que é onde seria o advogado brilharia. A oratória, a técnica, a encenação, tudo se passa ali. A toga, né, que tem que usar. Exatamente. Que a gente usa a beca, né? A toga usa o juiz, a gente usa a beca. Então, assim, todo esse cenário parece algo mais teatral. É muito interessante você ter uma pessoa tentando convencer um júri, né,
se aquela pessoa é culpada, se não é culpada. Então, se tem um advogado brigando com um promotor, é algo bem dialético e bem dinâmico, não é estático, né? Você tem um juiz observando, você tem um jurado olhando, é muito interessante. Hoje o advogado empresarial como o senhor tem acesso fácil aos desembargadores, aos ministros? Melhorou muito. Temos sim. Hoje o tribunal aqui, junto com a parceria com a OAB e em outros também tribunais superiores, existem acessos diretos, como o canal de e-mail para cada gabinete desembargador. Aqui em Pernambuco nós temos o TJPE, Atende, que é interessante, que é um aplicativo que você pode despachar, agendar despachos, ao telefone da própria vara. E a presença dos magistrados, pelo menos eu sinto, no fórum e no tribunal, é constante. Então, hoje nós não temos dificuldade, pelo menos eu não tenho dificuldade de ser atendido no dia a dia pelos magistrados e pelos desembargadores em geral. Porque houve uma renovação muito grande, né? Tem muita gente jovem aí como desembargador, né? Tem. E é interessante que eles muitos chegam e já têm uma experiência, né, profissional, alguns da advocacia, pelo Quinto Constitucional, Ministério Público. E essa tecnologia, são pessoas também mais novas, então tem uma tecnologia, são mais familiarizados. Então, hoje eu despacho, às vezes, com desembargadores, eu agendo com desembargadores e despacho por vídeo. Do meu escritório, eu despacho com o desembargador por vídeo. Então, a tecnologia ajudou demais a você conseguir otimizar o seu tempo e o tempo do servidor. Agora, só a única coisa é que o Tribunal de Justiça é o clube do Bolinha, né? Só tem uma desembargadora. Hoje eu acho que só tem uma única desembargadora. O direito ainda é uma profissão interessante, né? Eu acho que mais de 50% dos profissionais, acho que se formam em direito, são mulheres. Muitas mulheres ingressam em concursos públicos, o Ministério Público é repleto de mulheres. Há um número imenso também de juízas, mas no segundo grau de jurisdição, a gente vê no tribunal aqui de Pernambuco, no próprio TRF, nos tribunais superiores, a participação de mulheres ainda TRF pouca. Agora botou umas 4 ou 5, não foi? Recentemente, acho federal, que 3. Né? Eu acho que foram 3. Mas, assim, ainda não há uma paridade. E seria muito interessante também. Nós queremos agradecer ao doutor Arnaldo Borges e dar os parabéns pelo trabalho, como eu já disse, excelente que ele faz na advocacia pernambucana. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.